Essa história nunca perde a graça. Até os 13 anos eu vivi pessimamente, porque não sabia qual era a minha praia. A expressão dos jovens, essa não é a minha praia, é a natureza de Aristóteles, é a essência de Aristóteles. Como assim não é possível explicar? É claro que é possível explicar, um pouco de esforço. Aristóteles chamava de natureza o que os jovens chamam de a minha praia. Eu não sabia qual era. Meu pai tentava me plantar em tudo que era lugar. Me obrigava a nadar. Eu detestava nadar, detesto nadar. Detestarei nadar eternamente. Detesto. Se você... Sempre tem alguém que diz, mas nadar faz bem à saúde. Mas nade você, nade, eu te incentivo. Nade, nade. E se você me disser que quem nada vive mais, pois então não saia da piscina, quem sabe você não morra nunca. Mas me deixa, né? Viver muito já é discutível o valor, nadando então é insuportável. Né? Depois meu pai me levava no Morumbi para ver jogo de futebol, enquanto ele torcia eu descascava amendoim para ele. E ele às vezes me dizia, foi gol, aí eu fingia vibrar para ele não ficar chateado. E ele dizia, foi gol dos caras, caralho, cala a boca que nós vamos apanhar, moleque imbecil. Depois meu pai me levou em escola de arte, é tão legal arte, não é? Aristóteles tem uma frase que explica tanta coisa, ele diz, entregue a melhor flauta para o melhor flautista, ponto. Aí você diz, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que se você não é bom flautista, vá fazer outra coisa e não enche o saco das pessoas. Nossa, tinha aula de argila e eu sempre fazia um cinzeiro para poder ir embora. Eu dava para minha mãe que usava de saboneteira, mas a minha mãe não tinha moleza, ela dizia, está cada dia pior isso que você traz. Depois da aula de argila tinha origami, que deve querer dizer coisa do demônio em japonês. A professora virou para mim, japonesa, dessas de panturrilha avantajada, era da altura que eu estava, eu era um contemplador de panturrilhas, e ela dizia, Krobi-san, se tiver amigo doente, faz 1000 passarinhos desse que chucha no rabo, abana as asas e amigo cura. Eu falei, dona, se ele depender de mim para se curar, ele está fudido, eu não consigo fazer um passarinho. O que dirá 1000? Até os 13 anos foi assim, um fracasso atrás do outro. Mas aos 13 anos a vida mudou. Aos 13 anos a vida mudou. E não foi coach, não foi, não no meu caso, foi o professor de geografia mesmo. Ele entrou no primeiro dia de aula e disse que o curso seria de seminários dados pelos alunos. No sorteio dos temas, para mim, caiu o petróleo, o mais chato dos temas da lista. Eu já estava acostumado, a vida seria sempre assim, a pior possível. Fui para casa estudar e no meio do semestre chegou a minha vez. Aí, quando eu subi no palquinho para falar, a sala estava como nunca tinha estado antes. Nunca, abarrotada de gente. Tinha os meus colegas e os colegas das outras 4 classes entrando, com os professores, os padres, os coordenadores, as faxineiras, veio todo mundo. Eu acho que eu tinha fama de doido e isso ajudava a atrair as pessoas. Eu era muito esquisito nessa época. Eu sei que pela primeira vez em 13 anos eu gostei de estar onde eu estava. Vai aí a provocação. Que chance a sua vida tem de ser boa se você não gosta de estar onde está? Se a vida está só onde você está? Pela primeira vez em 13 anos eu não queria ir embora. Pela primeira vez em 13 anos eu não estava com a mochila pronta, doido para cair fora. Pela primeira vez em 13 anos eu queria continuar exatamente ali. E para ter certeza que o seminário demoraria, eu não começava a falar. Olhava para todos em silêncio. Os colegas se cutucavam, esse cara é mais doido do que eu imaginava. O professor me ameaçou, começa ou vou te dar 0. Eu tive que começar e cheio de entusiasmo eu falei tudo o que eu tinha lido sobre o petróleo. Aproveito para homenagear o autor do livro, meu conterrâneo de Ribeirão Preto, o grande geógrafo brasileiro Melian Hadas. Eu sei que eu disse rápido demais tudo o que eu tinha para dizer. Quando eu acabei ainda faltavam 50 minutos de seminário. O colega disse, professor, deixa ele continuar falando, é tão legal o jeito que ele fala. E o professor disse, ele que fale, a aula é dele. Nossa, que dilema. Eu não queria sair dali de jeito nenhum, mas não tinha mais porra nenhuma para falar. Então eu decidi inventar sobre o petróleo, aos 13 anos. Aí eu peguei e falei, se você acha que ter petróleo é uma maravilha, saiba que de fato tem petróleo que é muito bom. Mas tem petróleo que não presta, não energiza nada, não vira gasolina, não vira diesel, não vira gás, não vira porra nenhuma, e não adianta nada ter.
Da onde eu tirei isso, não me pergunte. Mas décadas depois, dando palestra na Petrobras, eles me disseram que a intuição era perfeita. Tem petróleo que não presta mesmo, eu já sabia aos 13 anos. Então eu continuei. Todo mundo sabe que o melhor petróleo do mundo é o petróleo da Romênia. Foi o primeiro país que me veio à cabeça. Eles começaram a notar, então eu expliquei, do norte da Romênia, claro. Da região da Moldávia. A Moldávia não existe. Eu tirei das aventuras de Tintim. Eu fiquei com medo e olhei para trás. O professor diminuiu o zoinho e balançava a cabeça. Ele devia estar pensando, esse cara não pode estar zoando com a minha cara, eu nunca ouvi falar dessa porra de Moldávia. Ali que eu vi que era matar ou morrer, se eu não quebrasse ele, ele me quebraria. Apontei o dedo e falei, o senhor sabia disso? Ele arregalou os olhos e disse, não sabia. Eu falei, então anota para aprender alguma coisa. Nossa, na hora que eu mandei ele anotar as coisas que eu estava inventando, e ele pegou lápis e papel, eu virei para mim mesmo e falei, esse lugar é do caralho, velho.